Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver aqui do Instituto Oliver, e agora nós iremos iniciar uma mega matéria dentro do Código Penal, melhor, um mega tema, teoria geral do crime. E olha, eu vou trabalhar com vocês de uma forma bem simples, que vocês vão entender de vez como que funciona a teoria geral do crime. É tão fácil que é mais fácil que andar de a pé e só não passa quem não quer. Ou seja, você só não vai aprender depois de eu aplicar essas aulas para vocês se vocês de fato não quiserem, porque é muito fácil. Eu ainda vou trazer de uma forma bem simples e bem detalhada, bem minuciosa e bem objetiva. Então olha para cá. O que é a teoria geral do crime? A partir do artigo 13 do Código Penal, você vai encontrar o que é a figura da teoria geral do crime. Mas antes, eu quero explicar para vocês esses tópicos aqui. O conceito de crime, o conceito material, o conceito formal, quais são as diferenças, o que é uma contravenção penal e o que é um crime, o que é uma infração penal, quais as diferenças entre crime e infração penal, eu falo de contravenção, ou seja, a infração penal, meu amigo, ela se divide em duas, ela se divide em crime e contravenção. Então olha só, a infração penal ela se divide em crime e contravenção penal. É por isso que quem vai dizer se você cometeu um crime ou uma infração penal é a lei, é a gravidade da sua conduta delituosa. Agora, antes de eu afirmar que aquela conduta delituosa ela é um crime ou ela é uma contravenção penal, eu já tenho que dizer que de fato foi praticada uma infração penal por causa do Decreto-Lei 3.688, que vai falar que o nosso sistema é um sistema dualista. O que significa dizer que o sistema é dualista? Significa dizer que a infração penal ela é crime ou contravenção. Crime, delitos ou contravenção. Crime, delitos ou contravenção. Fechou? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Para você poder entender a teoria geral do crime, né? A teoria geral do crime, você tem que entender primeiro que, na verdade, o correto seria dizer teoria geral da infração penal. Já começa por aí. Então, o correto seria dizer teoria geral da infração penal. Mas fique tranquilo, entenda que esse crime é uma infração penal, que é o que eu acabei de explicar para vocês aqui. A infração penal, de acordo com o Decreto-Lei 3.688, ela se divide em duas. Por quê? Porque o sistema adotado no Brasil é um sistema dualista, ou seja, é um sistema duos, ou seja, a infração penal, ela pode ser crime ou ela pode ser o quê? Contravenção. Existe diferença? Existe. Eu vou explicar para vocês as diferenças de cada uma delas, tá? Vou explicar de forma bem detalhada as diferenças de cada uma delas. A diferença do crime, a diferença da contravenção, o limite de pena, o limite máximo, o limite mínimo, o regime de cumprimento de pena, se admite ou se não admite tentativa, como que funciona a extraterritorialidade, a competência para julgar. Isso eu vou explicar para vocês tudinho agora. Mas de antemão, antes que eu explique para vocês o que é, e agora eu grito mais uma vez, antes, rabaixa, olha só, antes que eu explique para vocês o que é teoria geral do crime, você tem que entender que esse crime que a gente vai falar é uma infração penal antes, tá? Para que eu configure crime ou contravenção, tem que existir uma lei falando, olha, isso aí é crime, ó, essa conduta aí, como é a pena tal, vai ser contravenção. Isso eu vou explicar para vocês aqui agora. Mas de regra, o certo seria o quê? Teoria geral da infração penal. Porque quando você comete um delito, na verdade você acaba de cometer uma infração penal. Aí sim, depois de você cometer essa infração penal, nós iremos descobrir a gravidade e se ela é uma contravenção ou um crime. Fechou? Muito tranquilo? Então nós matamos isso aqui. Bom, o que vai estudar a teoria geral da infração penal? A teoria geral do crime. Para que serve a teoria geral do crime? Estuda os elementos para a configuração do crime e os pressupostos para a imposição de pena. Então eu vou estudar os elementos, olha só que interessante, para a configuração do crime e os pressupostos para a imposição de pena, tá? A gente já ministrou uma aula para vocês aí sobre a teoria da pena, eu não sei se vai ter que atualizar ela ou se não vai ter que atualizar. Se tiver que atualizar, a gente atualiza para vocês de acordo com o edital de vocês, fica tranquilo, tá? Mas enfim, a teoria geral do crime, ela vai estudar os elementos para a configuração de um crime e os pressupostos para a imposição de pena. Ora, se existe um crime, ora deve existir uma infração penal. E se existe uma infração penal, ora eu tenho que impor uma pena. Eu tenho que exercer o direito do Estado, direito este punido, ou seja, direito punitivo do Estado de punir as infrações penais. Então, quando alguém comete algum tipo de infração penal, o Estado ele tem um direito constitucional de punir aquele indivíduo, tá? Seja para que ele volte à sociedade melhor, seja para que ele volte depois e não cometa mais os crimes, sirva como exemplo, não interessa, mas o Estado tem esse direito. Então, a teoria geral do crime, ele estuda os elementos para que se configure o crime e os pressupostos
para imposição de pena. Mas, professor, quando é que eu vou estudar fato típico, ilicitude, culpabilidade? Agora e aqui comigo. Mas antes, eu preciso trazer essa introdução para você. Porque se você cair direto lá na culpabilidade, na conduta, no fato típico, na ilicitude, nas excludentes de ilicitude, nas excludentes de conduta, você vai ficar perdidinho da vida e não vai entender. E é por isso que muita gente, quando entra na árvore do crime, quando entra na teoria geral do crime, começa a se confundir, começa a se perder tudo. Por quê? Porque não passa por esse processo. Então presta atenção, foca comigo, vem comigo. Tá, teoria geral do crime, eu já sei que na verdade deveria ser teoria geral da infração penal, porque o sistema adotado no Brasil é o sistema dualista. Dualista. Por que dualista? Porque infração penal ela pode ser crime ou contravenção. Crime ou contravenção. Crime ou contravenção. Dois. Dualista. Fechou? Qual é a lei, professor? Pode colocar aí. 3.688. Essa é a lei, tá? Decreto-lei 3.688. Pronto. O conceito. Estuda os elementos para que se configure o crime e os pressupostos para imposição de pena. Perfeito. A infração penal pode ser crime, delito ou contravenção. Perfeito. Quais são agora, pessoal, as diferenças entre crime e contravenção? Quais vão ser as diferenças entre crime e contravenção? Vou explicar para vocês tudo aqui. A primeira diferença grosseira é o limite de pena. O crime você pode pegar aí de até 30 anos. Então o limite máximo para o crime é de 30 anos, para a contravenção é de 5 anos. Então olha só, para o crime você pode pegar uma pena aí de até 30 anos e para a contravenção a pena de até 5 anos. Eu estou olhando a minha tela aqui, parece que não está pegando, agora pegou, né, a imagem. Fica tranquilo que isso aqui eu vou deixar abaixo da aula para vocês, tá? Vai ficar abaixo da aula e você vai conseguir assistir tranquilo e visualizando abaixo tudo que eu estou falando para vocês aqui. Fechou? Então olha só, vamos partir agora para as diferenças entre crime e contravenção. A primeira diferença é essa. Crime, o limite máximo de pena é 30 anos. Contravenção, o limite máximo de pena é 5 anos. Então, se você comete uma conduta delituosa que a pena é 10 anos, logo você não está praticando uma contravenção penal, e sim um crime. Por quê? Porque a contravenção, o limite máximo é de até 5 anos, não até 10 anos. Então, tá vendo? Que a lei vai falar qual que é a pena que aquele indivíduo vai ter se cometer aquele delito, e aí, através disso, a gente vai saber configurar se é crime ou se é contravenção penal? Muito tranquilo. A segunda diferença, ora, admite ou não admite a tentativa no caso do crime? Admite ou não admite a tentativa no caso da contravenção penal? Pessoal, presta atenção. Crime, em via de regra, sempre vai admitir tentativa. Exemplo, tentativa de homicídio. Isso é um crime porque a pena é de 6 a 20 anos. É ou não é? Se for tentativa, a gente vai diminuir, não vai? De 1/3? Então, presta atenção aqui. Agora, a contravenção, a gente vai ter um problema doutrinário muito foda. Por quê? Tem doutrinador que fala que admite, mas extingue a punibilidade. Ora, se admite a tentativa, mas extingue a punibilidade, logo não admitiu a tentativa. Tá entendendo? Então a gente vai ter um pouco de problema aí sistemático doutrinário. Mas fica tranquilo, em via de regra, não. Em via de regra, não. Como que eu sei, professor? Porque as bancas também adotam essa vertente. As bancas adotam que a contravenção penal não admite tentativa. Então você imagina que eu vou dar um tapa na sua cara aqui, o cara vem, puf, pega minha mão e deixa eu dar um tapa na sua cara. Haveria uma tentativa de uma contravenção penal. Só que a tentativa, o quê? Por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consegui chegar ao resultado final que eu pretendia, né? Isso é uma tentativa de contravenção. Vai extinguir a punibilidade. Então é como se não tivesse tentativa. Então, em via de regra, pessoal, não há tentativa para contravenção. Crimes existem tentativas, contravenção não. Crimes existem tentativas, contravenção não. Crimes a pena máxima é de 30 anos, contravenção é de 5. Crimes a pena máxima é de 30 anos, contravenção é de 5. Crimes admitem tentativa, contravenção não. Crimes admitem tentativa, contravenção não. Fechou? Pegou essa primeira diferença grosseira? A segunda diferença grosseira, os crimes admitem a extraterritorialidade. Na aula anterior eu falei para vocês sobre a extraterritorialidade, né? Que é quando você aplica a lei penal fora do território brasileiro. Extraterritorialidade. Artigo 5º do Código Penal e artigo 7º, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal. Vai falar sobre a figura da extraterritorialidade. Então, crimes admitem a extraterritorialidade. Contravenção não admitem a extraterritorialidade. Crimes admitem a extraterritorialidade. Contravenção não admitem a extraterritorialidade. Fica tranquilo que eu vou deixar isso aqui abaixo para vocês poderem escrever, fazer resumo e ver o que eu estou falando dentro da lei para você poder se situar e fazer o seu estudo sistemático aí, que é através da escrita. É através de você escrevendo que você vai conseguir aprender. A aula é um complemento para abrir sua mente,
Mas na hora que você pegar a bunda, sentar na cadeira, pegar o papel, o lápis e escrever o que o professor está falando, aí, meu brother, você aprende a ponto de dar aula para qualquer um. Fechou? Então, nós estamos falando agora das diferenças entre crime e contravenção. Eu já trouxe o conceito para vocês de teoria geral do crime, né? Eu já trouxe o conceito para vocês. Eu já trouxe a explicação da infração penal, que ela é crime ou delito ou contravenção, ou seja, crime, delito ou contravenção. E agora eu estou trazendo para vocês as diferenças entre crime e contravenção, tá? As diferenças. A primeira diferença: limite máximo de pena para crime 30 anos, limite máximo de pena para contravenção 5 anos. Extraterritorialidade admitida na caso de crime, extraterritorialidade não existe em caso de contravenção penal. A tentativa existe no caso do crime, porém a tentativa não existe no caso de contravenção penal. Outra coisa, competência para julgamento. Competência para julgar. A competência, pessoal, é estadual ou federal no caso de crime. Se o indivíduo comete um crime, a competência pode ser estadual ou pode ser federal, tanto faz. Se o indivíduo comete uma infração penal configurada como contravenção, então se o indivíduo comete uma contravenção penal, em via de regra, a competência é estadual. Preste atenção em mim aqui, eu vou até tirar o óculos. Você cometeu um crime, se foi a nível da União ou estadual, não interessa. Crime, a competência vai ser ou federal ou estadual para julgar aquela conduta delituosa dita como crime. Contravenção penal, em via de regra, sempre vai ser competência estadual. Só existe uma exceção. Quando o indivíduo que cometer a infração penal configurada como contravenção, ou seja, quando o indivíduo cometer uma contravenção penal, for detentor de prerrogativa de foro. Então, se ele for um parlamentar federal, né? Se ele for alguém que tem aí, ele é detentor de prerrogativa de foro e ele cometa uma contravenção penal, ora, a competência para julgá-lo será federal. Caso contrário, qualquer outro indivíduo que não seja detentor de prerrogativa de foro, tá? Ele comete uma contravenção, ele é julgado pela competência estadual. Professor, não estou entendendo. Eu vou te falar mais uma vez. Miserento, olha para mim, pelo amor de Deus. Xarabaraias. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Crime! E competência para julgar o crime vai ser federal ou estadual. Contravenção, sempre estadual. Agora, se o filho de rapariga que comete a infração penal, dita como contravenção, ele é detentor de prerrogativa de foro, repito, se o indivíduo comete uma contravenção penal, mas ele é detentor, ele tem prerrogativa de foro, ele tem imunidade formal, material, ele é um parlamentar, ele é o caralho a quatro, não interessa. A competência para julgar, tá, é federal, se a prerrogativa de foro dele for federal. Exemplo, um deputado federal, um senador federal, e aí vai, entendeu? Tem aqueles também que respondem, que são julgados e condenados pelo STF, que é federal. Então a competência para o julgamento vai ser federal. Fechou? Voltando. Primeira diferença. Crime, pena máxima, 30 anos. Contravenção, pena máxima, 5 anos. Crime administrativa, sempre. Quando há previsão legal na lei. Contravenção administrativa, nunca. Não administrativa. Por mais que existam alguns debates doutrinários, não existe tentativa. Fechou. Extraterritorialidade. Aplica no caso do crime? Sim. E no caso da contravenção penal? Não. Competência para julgamento no caso do crime. Se o cara comete um crime, a competência para julgar pode ser estadual ou pode ser federal, depende de ele cometer o crime. Fechou? E se o cara comete uma contravenção penal? Sempre competência estadual. Salvo se ele for detentor de prerrogativa de foro. Fechou? Se ele for detentor de prerrogativa de foro, aí sim, tá tranquilo. Fechou? Se o cara comete um crime, ele pode pegar uma reclusão, ele pode pegar uma detenção, ele pode pegar uma prisão simples. Se o cara comete um crime, ele pode pegar uma reclusão, ele pode pegar uma detenção, ou ele pode pegar uma prisão simples. Isso aí eu vou explicar para vocês direitinho na teoria da pena. Pode ficar despreocupado, tá bom? E se o cara comete uma contravenção, ele vai pegar o quê? Uma prisão simples ou uma multa. E olha lá, muito tranquilo, muito tranquilo. No crime também ele pode pegar uma multa. Quando você pega o artigo 121 do Código Penal, homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos é multa. Então, essas são as diferenças grosseiras que caem em concurso público e que fazem te pegar. Eles vão afirmar que é possível aplicar extraterritorialidade no caso da contravenção penal. Você vai falar que não, que é só no caso do crime. Eles vão falar que é possível aplicar uma pena máxima de 20 anos no caso da contravenção penal. Não é possível. A pena máxima no caso da contravenção penal é 5 anos.
Eles vão falar que contravenção penal sempre admite tentativa quando há respaldo legal. Não existe respaldo legal para contravenção penal admitir tentativa. Tá entendendo? Mais uma vez, para finalizar, vou falar as partes principais e as principais diferenças. Crime, pena máxima, 30 anos. Contravenção, pena máxima, 5 anos. Extraterritorialidade, crime, admite. Contravenção, não admite. Competência para julgar o crime, pode ser estadual ou pode ser federal. Competência para julgar a contravenção penal, sempre estadual, salvo exceção quando o indivíduo for detentor de prerrogativa de foro. Tranquilão? Essas são as principais diferenças, as diferenças grosseiras. Pronto. E agora? O conceito do crime formal e o conceito do crime material. O conceito do crime formal, comportamento previsto em norma penal, incriminadora passível de sanção penal. Então existe uma norma penal falando que aquele comportamento, ele é o quê? Ele é intolerante, ele é um comportamento incriminador, um comportamento passível de sanção penal. Tá? E o conceito de crime material é um comportamento humano, causador de relevante e intolerável lesão ao bem jurídico tutelado sob ameaça de pena. Então, o conceito de crime material, nós vamos ter uma conduta de um humano, nós vamos ter uma conduta de um ser humano, alguém que tem capacidade cognitiva para exercer aquela coisa, para exercer aquela conduta delituosa. Então, conceito de crime formal, comportamento previsto em norma penal incriminadora passível de sanção penal. Conceito de crime material, comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão ao bem jurídico tutelado sob ameaça de pena. Então, o conceito de crime formal, ele está na lei, de forma formal. E o conceito de crime material está o agente causando de forma material aquele crime. Aquilo que está previsto de forma formal. Fechou? Muito tranquilo. Com isso eu encerro a introdução sobre teoria geral do crime. Fica aí, essa aula não terminou não. Está só começando. E agora, no próximo bloco, eu irei falar com vocês sobre a teoria geral do crime no bloco 2. Te aguardo. Fala, doutores e doutoras, dando continuidade aqui ao nosso mega aulão sobre noções de teoria geral do crime. E agora nós estamos estudando sobre os elementos da infração penal. Quais são os elementos da infração penal? Quais são os elementos da infração penal? Pessoal, eu trouxe para vocês na aula anterior, no bloco anterior, no tópico anterior, as diferenças entre crime e contravenção, né? O sistema adotado no Brasil, que é o sistema dualista, né? Onde nós vamos ter ali a infração penal, que se divide entre crime e contravenção. E eu trouxe para vocês também, e agora, melhor ainda, os elementos da infração penal. Na aula anterior, eu falei dos elementos, né, da teoria geral do crime. Eu falei que o correto seria a teoria geral da infração penal. Porque de acordo com o Decreto-Lei 3.688 é o quê? Infração penal, e somente depois eu vou saber se é crime ou contravenção. Vem para cá. Como que funciona os elementos da infração penal? Para que eu tenha em mente de cara e para que eu saiba se aquela conduta é ou não é uma infração penal, eu preciso ter todos esses elementos lá. Qual elemento? Fato típico, antijurídico, culpabilidade. Fato típico, antijurídico, culpabilidade. Fato típico, antijurídico, culpabilidade. Tem que ter fato típico, antijuridicidade e culpabilidade para ser crime. Senão, não é crime. Ah, mas o fulano lá tentou se suicidar e aí ele não conseguiu se suicidar. Isso é crime. Ele mesmo está cometendo um crime contra ele mesmo. Não, isso não existe, não. Ah, mas o fulano se suicidou, portanto ele cometeu um crime de suicídio. Não existe. Por quê? Porque não existe fato típico, antijurídico, culpa. Não existe. Não existe previsão legal. Então o cara que suicida, ele não cometeu nada. Quem comete é quem instiga o outro a se suicidar. Quem força, quem auxilia no suicídio. Aí esse sim comete crime. Porque existe fato típico, ilícito e culpa. Caso contrário, não. Então, para que seja considerado uma infração penal, eu preciso de fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Se eu tiro o fato típico, sobrando somente ilicitude e culpabilidade, não existe mais crime. Se eu tiro a antijuridicidade, que é a ilicitude, deixando o fato típico e culpa, não existe mais crime. Se eu tiro a culpa, mas existe o fato típico e a antijuridicidade, o crime existe, porém eu isento de pena. Tá ok? Então, se eu tiro o fato típico, não existe crime. Se eu tiro a antijuridicidade, não existe crime. Se eu tiro culpa, o crime existe, portanto, eu vou isentar de pena porque não tem ninguém culpado. Eu vou isentar de pena. Só isso.
Mais nada. Tá entendendo? Esse aqui é o primeiro passo para você poder entender. Fica tranquilo que eu vou deixar isso aqui para você aqui abaixo, tá? A nossa câmera aqui é uma câmera muito top. Ela é Full HD, que não sei do quanto quinto dos infernos de reluzente que é. E tem hora que ela desfoca, foca. Tranquilo que aqui abaixo eu vou deixar tudo isso aqui que eu estou escrevendo para vocês. Fica tranquilo. Então olha só. Quais são os elementos do fato típico? Eu já sei agora quais são os elementos da infração penal. Ora, os elementos da infração penal é o fato típico mais a ilicitude, que é a anjuricidade, mais a culpa ou culpabilidade. Agora eu quero saber quais são os elementos do fato típico. Então agora, miserável, olha para mim aqui, pelo amor de Deus, que eu quero que você passe no concurso e mude de vida. Olha para mim, pelo amor de Deus. Esquece essa porra aqui. Esquece anjuricidade e culpabilidade. Agora nós estamos estudando fato típico. Fato típico. Nós estamos estudando agora fato típico. O fato típico possui seus elementos. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta, ela tem que ser um comportamento humano consciente e voluntário, dirigido a um fim. Ah, o cachorro de não sei das contas que estava na rua abandonado, veio e me mordeu. Eu vou chamar a polícia para esse cachorro porque o cachorro cometeu uma conduta. Opa! Conduta prevista no Código Penal? Não. Porque a conduta prevista no Código Penal ela tem que ser uma conduta, antes de tudo, humana. Antes de tudo, humana. E depois, tem que ser uma conduta consciente. Cachorro tem consciência, demônios? Pelo amor de Deus. Cachorro tem consciência? Não tem. Então, antes de tudo, tem que ser uma conduta humana, consciente, voluntária e dirigida a um fim. Então, o cachorro não cometeu conduta nenhuma. A não ser que existe uma pessoa por trás do cachorro falando: pega, pega, pega. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, presta atenção. Fechou? A conduta é um comportamento humano, consciente e voluntário dirigido a um fim. A conduta ela pode ser uma conduta culposa ou ela pode ser uma conduta dolosa. Quando é que eu vou saber que é uma conduta culposa e quando é que eu vou saber que é uma conduta dolosa? A conduta culposa é quando há uma negligência, uma imperícia, uma imprudência da sua parte. Você não quer produzir o resultado, mas o resultado acontece. Exemplo, você mora num prédio de 10 andares, você mora no 10º andar, no último andar. Você tem um filho de 8 anos e deixa ele assistindo Batman e o X-Men enquanto você vai na padaria lá embaixo comprar um pão. E você fala pro seu filho: meu filho, fica quietinho, bonitinho, tá? Demoinho aqui. Papai vai ali comprar um pão para nós tomar um café. Não faça nenhum tipo de demonice, fica quieto. E você sai e deixa o menino sozinho na casa. Quando você volta, você vê a janela aberta e ele caindo lá embaixo porque ele colocou uma toalha no pescoço, achou que era o super-homem e pulou e morreu. Você queria produzir esse resultado? Você queria matar seu filho? Lógico que não. Mas você é responsável legal por ele? Sim. Houve uma negligência? Houve uma imperícia? Houve uma imprudência da sua parte? Sim, você tinha que ter deixado a janela fechada. Você não tinha que porra nenhuma descer lá embaixo para comprar pão sem levar o demônio do seu filho que morreu agora. Então isso é homicídio culposo. Ah, mas ele não vai preso, que é a dor que ele perdeu. Esquece, não tô falando de pena, tô falando da conduta. Essa é uma conduta culposa. Agora uma conduta dolosa. Cuidado, xiripe cantarabalaias. Ribas. Cuidado, por quê? Porque a conduta dolosa ela pode ser em duas vertentes. Ela pode ser dolosa direta ou dolosa indireta. Dolo direta ou dolo eventual. Eventual é a mesma coisa de indireta. Eventual é a mesma coisa de indireta. Eventual é a mesma coisa de indireta. Se falar na sua prova dolo eventual, você sabe que é dolo indireta. Se falar dolo indireta, você sabe que é dolo eventual. Ribas! Racharabás. Então olha aqui. A conduta culposa eu já expliquei. Agora a conduta dolosa. Dolo direto. Eu quero produzir o resultado. Vou pegar minha BMW e vou pegar 360 por hora na BR, onde eu posso ir só a 120 no máximo. E vou matar o mundo velho de pessoa que eu puder e que eu ver na minha frente. Até periquito eu vou matar. Matou. Você quis matar? Existe o dolo objetivo? A intenção de matar? Sim, dolo direto. Dolo direto. Se existe a intenção, é dolo direto, xiribicantas. Agora vamos trocar a história. Você pega seu carro, sua BMW, você está atrasado para chegar no batalhão da Polícia Militar. Chegou atrasado. A pica vai entrar, ó.
Vai entrar bonito, meu filho. Não pode entrar, não pode chegar atrasado no exército, não pode chegar atrasado na marinha, não pode chegar atrasado na aeronáutica, não pode chegar atrasado no bombeiro, não pode chegar atrasado na guarda municipal, não pode chegar atrasado na PM, senão, vai entrar bonito, ó. A pique entrou nas suas nádegas, o negócio vai ficar feio, não pode. E o que você faz? Porra, velho, não posso chegar atrasado. Tô com a minha BMW aqui, meu carro anda pra cacete. Vou furar o sinal tudo e eu vou chegar mais cedo no serviço. A pergunta é, você quer matar alguém? Não. Mas você assume o risco de produzir o resultado? Você assume o risco de matar alguém? Com a cabeça que você tá de furar sinal e chegar mais cedo? Sim, dolo eventual. Dolo eventual. O dolo direto é quando você quer produzir o resultado. Dolo eventual, você não quer, mas você assume o risco de produzir o resultado. Fechou? Isso é conduta dolosa ou conduta culposa? Resultado. O resultado ele vai ser naturalístico ou normativo. Quando é que eu tenho um resultado naturalístico? Quando há uma modificação do mundo exterior. Quando é que eu tenho um resultado normativo? Quando não há modificação do mundo exterior, mas há uma exposição ou relevante perigo ao bem jurídico tutelado. Todo resultado tem isso. Então, todo resultado, meu brother e minha brother, ele vai ser normativo. Mas nem todo resultado vai ser naturalístico. Professor, então me dá um demônio de um exemplo de um resultado naturalístico. Vou te dar aqui agora. Você vai matar alguém. Quando você mata esse alguém trabalhava. O patrão desse alguém ficou sem funcionário. Esse alguém tinha mãe. A mãe ficou sem filho. Esse alguém tinha esposa. Ou esposo, sei lá, né? Às vezes, não sei. Deixa pra lá. Abraço. E aí vai lá, deixou de ser. Esse alguém tinha filho, deixou de ter, né, o pai. Houve uma modificação no mundo exterior. Portanto, resultado naturalístico ou normativo? Naturalístico. Toda vez que um resultado modificar o mundo exterior, resultado naturalístico. Toda vez que um resultado modificar o mundo exterior, resultado naturalístico. Resultado normativo, todo resultado é. Nexo causal. O que é nexo causal? Ó, aqui eu tenho uma conduta. Aqui eu tenho um resultado. Mas entre a conduta e o resultado existe o quê? Existe o nexo causal. Nexo causal é o elemento subjetivo e objetivo que liga a conduta ao resultado. Nexo causal é o artigo 13 do Código Penal. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Como assim? Vou te explicar. Você quer matar o Pedro. O Pedro torou sua mulher. E falou na sua cara que você é corno, e falou que você é vagabundo, e falou que seu negócio é pequeno. Que por isso que a sua mulher te traiu e cascou, cortou volta, né? E o Pedro ainda falou que a sua mulher fez com ele uns trem que não fazia com você. Ai, meu filho, você ficou louco. Falou, como é que é? Vou matar essa vadia, filha da puta. Não, melhor, vou matar ele. Você descobre que o Pedro joga bola todo dia às 10 horas da noite, lá na quadra do Goiás Futebol Clube. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Você compra uma pistola e vai lá, porque você ainda não passou no concurso, né? E aí, na hora que você vê ele saindo, você dá 3 tiros. Pum, pum, pum. Só pega um de raspão no ombro. Você corta a volta de lá porque você não quer ser preso, porque você quer prestar concurso. Bombeiro chega, SAMU chega, pega ele. Não, você não corre risco de vida, não. Graças a Deus. Tá tudo bem, foi de raspão. Tá sussa, meu brother. Tá sussa, meu xiribicanto. Fica de boa. Tá ok? E o que você faz? Fica de boa. Tranquilão. Só que você não sabe. Você tentou matá-lo. E aí o cara que tá dirigindo a ambulância, levando você pro hospital, só pra tomar uns medicamentos, fazer uns curativinhos e liberar já, que você não corre risco de vida. Até aí, o resultado que você produziu foi tentativa de homicídio. Só isso, mais nada. Só que o que acontece? Você vai lá, de boa. Você está dirigindo a viatura, levando o cara para o hospital para dar a alta dele, liberar a alta dele. Você começa a atender o telefone, você não vê porque você agiu de forma imprudente, negligência, imperito. Bate a viatura, a ambulância roda e o cara que não corre risco de vida roda, cai, bate a cabeça e morre. Quem produziu o resultado final morte? Você com suas balas, com seu disparo de arma de fogo ou o rapaz da ambulância? O rapaz da ambulância. E isso a gente chama de causa superveniente relativamente independente.
que são as causas que por si só produzem o resultado. Tá entendendo? As causas que por si só produzem o resultado são causas relativamente independentes. Ou seja, não há nexo causal entre o resultado final com a sua conduta. O nexo causal existe na sua conduta e a tentativa de homicídio. Você responde por tentativa de homicídio e o rapaz, motorista de ambulância que não morreu, por homicídio culposo. Melhor, troca tudo. Faz de conta que ele foi para o hospital, não matou ninguém, o motorista não pegou o telefone. Chega no hospital, o hospital começa a pegar fogo do nada. Explodiu, morreu, todo mundo estava lá. Quem foi e produziu a morte dele? Você ou o hospital? O hospital. Isso é causa relativamente independente. Causa que por si só produz resultado, você não responde. Fechou? Isso é o quê? Nexo causal. Tipicidade. Tipicidade é aquilo que está entre a lei e aquilo que você comete. Tipicidade formal e tipicidade material. Para você entender melhor tipicidade, é aquela conduta que você comete que está típico na lei. Pronto. Professor, existe muita coisa em cima disso aqui? Não. O que mais é usado em cima disso aqui é o que eu inclusive já ministrei para vocês, que é a excludente de tipicidade. Que é o quê? O princípio da bagatela ou o princípio da infração bagatelar ou o princípio da infração bagatelar imprópria, que é a mesma coisa. Fechou? Só isso. Tranquilão? Conceito de fato típico. Comportamento humano produtor de um resultado, o qual está previsto na norma penal. Conduta. Qual é o conceito? Comportamento humano consciente e voluntário dirigido a um fim. Causas de excludente de conduta. Presta atenção nisso aqui. Quais são as causas de excludente de conduta? Muito simples. As causas de excludentes de condutas, elas existem. Tem muitas pessoas que só olham as causas de excludente de licitude. Ô filho de rapariga, isso aqui cai demais em concurso, você tem que saber, miserento. Você tem que saber. Então, as causas de exclusão de conduta. Primeiro, caso fortuito ou força maior. Professor, me explica que eu não estou entendendo. Vou te explicar. Você está todo feliz, passou no concurso, ponto 40 na cintura, dirigindo sua BMW, indo para o batalhão, feliz da vida, ou indo para o sistema penitenciário, com a barba até aqui, se sentindo, sei lá, o Osama Bin Laden. Porra, 4, foda-se, aí você está dirigindo, pô, 60 por hora, sendo que a velocidade máxima é 120, você está tranquilo, tá sossegadinho, beleza. O rapaz que virou corno tá arrependido de ter virado corno e quer se matar, tá revoltado. Ele olha na BR, entra a árvore, qual carro que tá vindo a 60 por hora? O seu, ele vai e fala, vou me enfiar na frente desse carro pra esse cara largar esse baitola aqui, essa BMW dele, se fuder. Só que ele não sabe nada de lei e faz o quê? Na hora que vê seu carro, ele sai da árvore e pula e você passa com o carro e mata ele. Você cometeu uma conduta? Sim. Qual conduta? Homicídio. Culposo ou doloso? De cara é culposo, porque não houve intenção de matar. Tá, mas eu vou excluir essa conduta. Por quê? Porque é caso fortuito ou força maior, cacete. Uai, que porra é essa? Eu vou lá saber que um filho da puta quer morrer, quer matar e quer escolher o meu carro pra se matar? Lógico que não. Então vai se fuder ele pra lá e o capeta e eu topo de boa. É isso. Excludente de conduta. Primeiro, caso fortuito ou força maior. Segundo, involuntariedade completa. Cuidado. A involuntariedade tem que ser acompanhada de forma totalmente completa a sua inconsciência. Você tem que estar totalmente inconsciente, tá? Mas caso fortuito, geralmente tem que vir com embriaguez ou com alguma outra coisa. Um exemplo clássico traz o artigo 28, inciso 2º do Código Penal, que é o quê? Às vezes você passou no concurso, tá de boa, felizinho, você mulher, e aí a sua amiga não passou, invejosa, morre de inveja de você, te leva para uma boate para você comemorar a sua nomeação. Só que ela não quer comemorar a sua nomeação, ela quer ferrar o seu... Oh, falei errado aqui, rimou sem querer. E aí o que acontece? Você chega lá na boate, I believe you got tomorrow. E você tá cantando de boa, felizão. Vou botar a música aqui, ó. Aí você tá dançando de boa. Quando é fé, a sua amiga que tá com inveja de você, o que ela faz? Ela vê que você tá toda feliz dançando. Ela pega a sua garrafa de Guaraná, coloca 3 êxtase lá dentro e você começa a ficar louca. Você começa a ver que tem uma mulher te olhando, só que ela não tá te olhando, tá olhando pra quem tá atrás de você e você acha que ela tá te olhando. Você pega a pistola e dá 3 tiros nela e mata ela porque você ficou louca. Você cometeu um crime? Sim. Houve uma conduta? Sim. Mas eu vou excluir ela por causa da involuntariedade. Mas no caso ninguém responde, professor? Lógico que responde. Aqui colocou os treinos no seu treino lá, responde. Ah, mas se não... não, meu filho, não começa a complicar não, porra. Ah, mas se não conseguir comprovar, é lógico que vai comprovar, desgrama. Tem dó, para. Presta atenção no que eu tô falando, para de fazer pergunta idiota. Ô, xuribicanta. Outra coisa, coação física irresistível. Pelo amor de Deus, isso aqui cai demais em concurso público.
Preste atenção em mim, pelo amor de Deus. Olha para mim. Coação física. Física irresistível. Exclui a conduta. Coação física irresistível. Irresistível, não resistível. É a prova vai falar para você que é irresistível. Você tem que lembrar que é irresistível. Exclui a conduta. Coação moral irresistível exclui a culpa. É outros 500. Nós não estamos estudando aqui agora a antijuridicidade. Nós não estamos estudando aqui agora a culpa. Nós estamos estudando aqui agora o fato típico. O fato típico. E dentro do fato típico, estamos estudando agora a conduta. E a coação física irresistível exclui a conduta, não a culpa. A coação moral irresistível que exclui a culpa. Cara, escreve isso, que isso cai demais. E esse tenta fazer isso para te confundir. Tá entendendo? Ó, formas de conduta. Pessoal, as causas de exclusão de conduta só são essas aqui, as principais são essas, tá? Caso fortuito de força maior, involuntariedade completa e coação física irresistível, tá? Coação moral que se perfaz na retirada da possibilidade de escolha não exclui a conduta, mas sim a culpabilidade. Formas de conduta, já falei, quanto à vontade do agente, dolo direto, o agente quer o resultado, dolo indireto, o agente não quer, mas assume o risco de produzir. Crime culposo, já falei. Conduta voluntária, mais violação de um dever de cuidado, mais imprudência, imperícia e negligência. Já expliquei para você também. Resultado não previsto pelo agente, embora ele fosse previsível. Previsão expressa e tipicidade. Por que previsão expressa tipicidade? Em todo crime, nem toda infração penal, existe modalidade culposa. A maioria, ninguém pode ser punido por crime culposo se não há previsão legal na modalidade culposa. A maioria dos crimes é dolo. A maioria dos crimes, por exemplo, homicídio. Homicídio existe homicídio culposo e doloso. Por quê? Existe a previsão falando. Existe homicídio culposo e homicídio doloso. Nem todos os crimes são assim. Fechou? Agora, para a gente poder finalizar a parte do fato típico completo, o crime préter doloso. O que é crime préter doloso? Préter doloso. Existe um dolo no início e uma culpa no final. Dolo no início e uma culpa no final. No início eu quero produzir o resultado e no final houve uma negligência, uma imprudência, não precisa da minha parte. Professor, pifou minha cabeça. Agora fudeu tudo, não entendeu nada. Calma. Você tá brigando com alguém que você não gosta na rua. Você bateu no carro do cara lá, o cara bateu no seu carro. Seu filho da puta, vai tomar no seu cu. Ele vai falar, vai tomar no seu cu você. Gente, não assistam às minhas aulas perto de crianças menores de 18 anos, tá? Fechou? Todo mundo me conhece, sabe que eu xingo um pouquinho. É o meu jeito de dar aula, não gostou? Tem outros professores, tem outros preparatórios. Pode ir embora, vai ser feliz. Mas com o meu jeito de dar aula, eu te garanto que você vai aprender. Porque eu tenho todas as formas para facilitar para vocês. Fechou? Então você pegou seu carrinho, bateu no carro do cara, o cara desceu, filha da puta, corno, desgraçado, vai tomar no seu cu. Você fala, vai você, filha da puta. E vocês começam a brigar de murro. E aí você vai dar um murro nele, ele abaixa, dá um murro na sua barriga. Você vai ver agora, filha da puta. Pum! Você dá um murro. Pum! Você vai dar um murro na cara dele. Quando você dá um murro na cara dele, você só queria lesioná-lo, mas ele caiu e bateu a cabeça aonde? No paralelepípedo. Traumatismo craniano, morreu. A pergunta é, você queria matá-lo? Não. Você queria somente causar-lhe lesão corporal. Mas você acabou matando ele, que foi o resultado final. Isso é crime préter doloso. Dolo no início e culpa no final. Dolo no início e culpa no final. Fechou? Muito obrigado pela sua atenção. No próximo bloco, eu estou colocando as aulas tudo junto para ficar bem bonitinho. Então eu vou juntar a aula 1, que é o bloco 1, com a aula 2, que é o bloco 2. Vou juntar com a aula 3, que é o bloco antijuridicidade, e o bloco papo, tudo junto, para ficar bem bolado. Fechou? Te espero então no próximo bloco, pessoal. E não se esqueçam, no final de tudo, dar 5 estrelas pro professor, né? Deixar seu comentário e falar se você entendeu ou não, para a gente poder te ajudar. Fechou? Forte abraço. Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver aqui do Instituto Oliver. E agora, pessoal, continuando aí com a nossa mega aula de teoria geral do crime. O que é o crime? O que é a infração penal? O que é a contravenção? Isso a gente já viu tudo.
Agora na aula de hoje, olha só, na aula anterior, no bloco anterior, porque eu tive que dividir em duas partes, parte 1 com 2 blocos, né? E parte 2 agora. Por quê, pessoal? Porque senão fica muito grande, eu não gosto de aula muito grande, senão o cara não consegue aprender, o cara consegue, às vezes ele consegue se confundir sozinho ali, porque a aula tá muito grande. Então, eu gosto de dividir as aulas de no máximo 40 minutos estourando, cara, porque eu gosto de aula mesmo de 30 minutos, 20 minutinhos, pra ficar bacana. Mas olha só, isso aqui é uma matéria grande, não tem como, e sem delongas, sem conversa fiada pra boi dormir, sem mamãe chora, vambora. Na aula anterior, a gente viu os elementos da infração penal, né? Quais são? Fato típico, ilicitude, que é a mesma coisa de antijuridicidade, e culpabilidade. A gente estudou tudo sobre o fato típico. Tudo sobre o fato típico a gente estudou. E agora nós iremos estudar sobre a ilicitude, que é o quê? A antijuridicidade, aquele outro elemento. Lembra? A infração penal, para ser infração penal, ela tem 3 elementos. Fato típico, ilicitude ou antijuridicidade, o nome é a mesma coisa, e culpabilidade ou culpa. A gente estudou o fato típico, agora a gente vai estudar o quê? A antijuridicidade, que é quem? A ilicitude. Qual o conceito para a antijuridicidade? Qual o conceito para a ilicitude? Contrariedade do comportamento ao que determina a norma penal. Eu vou de contra o que está determinando a norma penal. A norma penal fala, olha, matar alguém, eu vou lá e faço o quê? Matar alguém. Mas matar alguém tem uma pena, uma reclusão de 6 a 20 anos. Eu vou lá e mato alguém, homicídio simples. Então há uma ilicitude nessa conduta minha. Eu estou indo contrário ao ordenamento jurídico. Eu estou indo contrário do comportamento ao qual determina a norma penal. Tá entendendo? Então esse é o conceito de ilicitude. Fechou? Tá. Agora, a ilicitude, ela possui as suas excludentes. Como assim excludentes? Eu vou te dar um exemplo. Se você faz alguma coisa errada, alguma coisa ilícita que está no ordenamento jurídico, que está no ordenamento penal, em alguns casos, essa atitude sua de ilícita, ela pode se tornar lícita. Como assim, professor? Como que o errado pode virar certo? Ora, a gente sabe que tudo é possível. Não é possível um pecador se converter, crer em Cristo, morrer e ser salvo? Pode ou não pode? Pode. Você que crê, como eu, pode. Pode ou não pode? Pode. Não é possível um cara que era bandido, roubava, matava, se converte, crê em Deus e muda de vida e nunca mais faz as mesmas coisas? É possível. Da mesma forma, é possível você cometer algo ilícito e este algo que é ilícito se tornar lícito perante o Código Penal, se tornar lícito perante a lei, se tornar lícito pelo legislador, se tornar lícito pelo judiciário. O judiciário vai lá e fala, não, isso aqui é diferente. Por mais que foi ilícito, nós vamos tornar lícito agora. Como? Vou te explicar. Quais são as excludentes de ilicitude? Excludentes de ilicitude. Eu não estou falando excludente de conduta. Excludentes de ilicitude. Eu vou excluir a ilicitude e tornar aquilo que era ora ilícito, ora será lícito agora. Olha só. Primeiro, estado de necessidade. Estado de necessidade. Legítima defesa. Exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Né? Então você tem estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal, que é mais para a autoridade pública, mais para funções públicas. Eu vou explicar para vocês isso aqui tranquilamente. Primeiro, o estado de necessidade. Quando é que vai ocorrer o estado de necessidade? Eu vou trazer para vocês aqui uns exemplos, vocês vão poder entender. Perigo atual. Então, o estado de necessidade, a primeira coisa que você tem que entender é que é um perigo atual. Não é um perigo atual e iminente, é um perigo atual. Estado de necessidade é um perigo atual, não é iminente. Perigo atual, iminente é legítima defesa. Então presta atenção. O estado de necessidade é um perigo atual. E olha, é um risco gerado pelo fato humano, comportamento de animal não provocado pelo dono ou fato da natureza. Então olha só, vou te explicar para você poder entender isso aqui que está na lei. Muito simples. Você está andando na rua de boa, sossegado. E aí, quando você vira a esquina, você está de frente a um pitbull. Aí você olha pro pitbull, o pitbull olha pra você vai cortando volta, vai cortando volta, vai cortando volta. Você olha só no passinho, só no passinho. Parou, olhou o pitbull olhou pra você. Quando o pitbull vem, ele vai te morder. Você lembra que você tá com a chave do carro, pega a chave do carro e no cérebro dele. Você matou o pitbull. Primeira pergunta. Existiu uma conduta humana forçando aquele pitbull te pegar? Não. Alguém mandou aquele pitbull te pegar? Não. Ele, por si só, sozinho, deu a louca, ficou endemoniado e veio te pegar? Sim. Você matou? Sim. Legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade. Estado de necessidade. Por quê? Comportamento de animal não provocado pelo dono.
ou um fato da natureza. Tá entendendo? Se aquele cachorro veio do nada e te mordeu e você mata ele, estado de necessidade. Agora, se alguém mandou ele te atacar, vai lá e pega esse filho da puta, vai, e ele te pega e te morde e você mata ele, isso é legítima defesa, é outra história. Outro exemplo para você poder entender estado de necessidade. Tá você e seu amigo cachaceiro e você combina com ele de ir lá pescar em alto mar. Você chega pro seu amigo e fala, leva a boia, porque se der merda nós estamos na boia. Seu amigo falou, beleza. Ele esqueceu de levar a boia dele, mas você não esqueceu de levar a sua. Você leva a sua boia. Quando você chega lá, para poder pescar em alto mar, vai chegando os horários das 6, 7 horas da noite, o mar começa a revirar a volta, começa a chover, o barco afunda, você tá com a sua boia, você pega a sua boia e fica flutuando, o gordinho vai e afunda, o cachaceiro afunda, só que ele vê você, puxa seu pé para baixo, porque ele não quer morrer, e pega a sua boia. Quando você vê que você está afundando, você puxa o pé dele para baixo, pega na boia e fica lá. E aí vocês ficam nessa disputa para sobreviver contra um fato da natureza. Não um fato que ele provocou ou você provocou. Um fato da natureza. Um fato da natureza, tá? Ou seja, atual. Ou seja, perigo atual. E aí você consegue matar ele. Então você consegue puxar o pé dele de novo, ainda dá um bicudo na perna dele, ele vai afunda, e você vai lá, a delegacia, o delegado vai lá, te pega, te prende, pergunta os fatos e vão chegar assim de conclusão. Isso é excludente de licitude, isso é estado de necessidade, porque o quê? Porque você estava tentando sobreviver contra um perigo atual não provocado por ninguém, um fato da natureza. Fechou? Tranquilão? Isso é estado de necessidade, isso é excludente de licitude. E se eu excluo a ilicitude, vai sobrar fato típico e culpabilidade. Tem crime? Não tem crime. Exclui o crime, exclui tudo. Fechou? Outra coisa, para você poder entender do estado de necessidade, que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente. Ninguém aqui nessa história que eu trouxe para vocês nesse exemplo causou o perigo. Outra coisa, salvar direito próprio ou alheio, não necessitando de consentimento. Você tem que salvar direito seu ou direito de outro, independentemente de consentimento. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Inevitabilidade do comportamento lesivo. E exigibilidade do sacrifício. Nesse caso, eu tive que fazer o quê? Tive que sacrificar ele para poder sobreviver. Eu tive que sacrificar ele porque a boia só sustentava uma pessoa. Isso é estado de necessidade. Muito tranquilo, né, pessoal? Legítima defesa, você vai encontrar a partir do artigo 25, estado de necessidade a partir do artigo 24. O que a legítima defesa vai trabalhar? Aí nós temos um risco atual ou iminente. Primeira coisa, você vai repelir uma agressão injusta contra você, tá? Então você vai repelir uma agressão injusta que está sendo atual ou iminente e que ataca ou coloca em perigo bens jurídicos tutelados de alguém. Então eu vou dar um exemplo para você, que é o exemplo do cachorro. Se alguém manda o cachorro ir lá te pegar, aí você mata o cachorro, está a necessidade. Se você está na sua casa e você tem o porte de arma de fogo, você tem o porte a posse, você passou no concurso, está na sua casa sossegadinho, tranquilão, assando uma carne, o bandido pula na sua casa, você pega e metralha a cabeça dele, corta o pescoço dele, arranca a cabeça dele, espeta no garfo. A polícia vai lá, não vai dar nada pra você. Ah, vai dar SS, professor. Não, não viaja na maionese, não. Calma, eu sei que vai dar. Eu tô falando assim, você matou ele. Vai dar alguma coisa? Não. Mas você cometeu um homicídio, você cometeu algo ilícito. Mas isso aqui é uma das excludentes de licitude. A legítima defesa exclui isso, porque ele entrou na sua casa e você estava em legítima defesa, repelindo uma agressão, repelindo uma injusta agressão. E olha só, se você não tem o porte de arma, você exclui o crime de homicídio, porque eu vou tirar a ilicitude. Mas você responde por porte ou posse legal de arma de fogo. Neste caso, como você vai passar em concurso, você vai estar armado, se alguém entrar na sua casa, mete bala que não vai dar merda nenhuma pra você. Fechou? Uso moderado dos meios necessários, senão você responde por excesso de legítima defesa. Defesa de direito próprio ou de outro. Conhecimento da situação de fato justificante, né? Isso aí são os elementos da legítima defesa. Você vai encontrar isso aí a partir do artigo 25 do Código Penal. Outra coisa, estrito cumprimento do dever legal. Como assim estrito cumprimento do dever legal? O cara na sua casa lá e pum, mete o pé na sua casa e entra para pegar o Joãozinho que tava fugindo dele. Só que o Joãozinho mora na sua casa, paga aluguel junto com você, o Joãozinho divide, a casa é dele também. E aí, na hora que ele entrou dentro da casa para roubar, para esconder dentro da casa dele, que você também mora lá, o policial chegou e bateu na porta, pregou ele lá e prendeu. Isso é o quê? Isso aí eu estou violando o direito de asilo. A casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem um consentimento do morador. Salvo em flagrante delito, prestação de socorro, caso de desastre e mandato de segurança. Mas olha só, presta atenção. Presta atenção. Cuidado, mandato de busca e apreensão. Presta atenção, cuidado. Por quê? Para que as autoridades possam exercer as suas funções de plenitude, ela em algum momento ou outro, ela vai ferir o direito de alguém. Para isso existe o estrito cumprimento de dever legal.
Como assim estrito cumprimento de dever legal? O estrito cumprimento de dever legal permite que aquela autoridade pública haja em nome da administração pública e fira determinados bens jurídicos tutelados sem que seja condenada. Por quê? Porque eu vou excluir a ilicitude. Qual é a ilicitude que eu vou excluir? Essa do crime. Por qual elemento? O elemento do estrito cumprimento do dever legal. Artigo 23, inciso 3º, parte 1ª do Código Penal. Fechou? Se não houvesse essa excludente de ilicitude, aquele ato seria ilícito. Mas como há essa excludente de ilicitude, aquele ato que é ilícito se torna um ato lícito em nome da administração pública. Como desapropriação por necessidade, tá? E etc. E aí vai também. Fechou? Outra coisa, exercício regular do direito. Artigo 23, inciso 3º e também o artigo 301 do Código de Processo Penal, Lei 3.689 de 1941. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão em flagrante delito. Então, o exercício regular de direito é o povo, é o particular, tá exercendo o seu direito, mas ele vai ferir direito de outro, mas em coletivo, em benefício de todos. Exemplo, você está andando na rua, sossegadinho, você tem 22 anos, e aí você vê um moleque de 14 anos dando uma faca para uma vovó e pedindo a bolsa. Você pode ir lá e prender o moleque? Pode. Sem ser polícia, sem ser nada? Pode. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão em flagrante delito. Isso também entra como uma das excludentes de ilicitude. Isso é o que? Exercício regular do direito. Você pode chegar lá, pegar o pescoço dele, pegar a faquinha, né? Enfiar no coraçãozinho dele. Morreu, que acidente. Não queria ter matado. Entendeu? E matar ele ali, né? Isso aí pode. Excludente de ilicitude. Fechou, pessoal? Mas você vai fazer isso? Não, porque você não é idiota. A não ser que você esteja já, né, na Polícia Militar, no Bombeiro, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, ou na Guarda Municipal, ou de agente penitenciário. Fechou? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, pode contar comigo. E agora eu espero vocês no próximo bloco dessa aula, que é sobre a culpabilidade. Nós entendemos tudo então sobre ilicitude agora, e na próxima aula vamos entender tudo sobre culpabilidade. Solta a música, DJ! Se amarrou no moleque, postura, bigode fino. Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido. Daquele jeito, pique granfino. Ela tá ligado que em São Paulo é o bicho. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né? Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Matheus Oliver, e agora no bloco 2 da aula de Teoria Geral do Crime, parte 2, para finalizar agora os elementos da infração penal. Quais são os elementos da infração penal? Primeiro, fato típico. Segundo, antijuricidade ou ilicitude, é a mesma coisa, pode vir com o nome de ilicitude ou pode vir com o nome de antijuricidade. Existem as excludentes de ilicitude, que é a mesma coisa de excludente de antijuricidade. E o último é a culpabilidade. Já estudamos tudo sobre o fato típico, a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade. Estudamos tudo sobre a ilicitude, que é a antijuricidade, suas excludentes. E agora tudo sobre culpabilidade, né? O que é? Esse elemento que, se você excluir ele e sobrar só fato típico e ilicitude, o crime permanece, mas isenta de pena o indivíduo. Lembra da coação moral irresistível? Agora sim entra a coação moral irresistível. Lembrando, coação física irresistível exclui a conduta, exclui o fato típico e exclui o crime. Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Com isso, exclui a culpa do indivíduo. Eu vou isentar o indivíduo de pena, mas o crime continua. Fechou? Quais são os elementos, pessoal, da culpabilidade? Quais são os elementos da culpabilidade? Primeiro, imputabilidade. O que é imputabilidade? Existem as figuras dos inimputáveis, aqueles que não podem ser punidos. E existe a figura do imputável, que é aquele que pode ser punível. O elemento é imputabilidade. Imputabilidade é aquele indivíduo que pode ser punível. O segundo elemento, potencial consciência da ilicitude. O indivíduo tem que ter potencial conhecimento e consciência da ilicitude para que ele possa ser condenado e receber uma pena referente à conduta que ele praticou. Caso contrário, se ele não tem potencial consciência da ilicitude, ele é logo um inimputável, tá? Aí tem os débeis mentais, os doentes, né, e etc. Aí vai. Fechou? Exigibilidade de conduta. Tem que ter também a exigibilidade da conduta. Se não houver a exigibilidade da conduta, aí, meu filho, não existe culpa, não me excluir, então, a culpabilidade. Primeiro, quais são os inimputáveis? Artigo 26 do Código Penal. Primeiro, quem são os inimputáveis? Os menores de 18 anos. Isso é claro, né? Criança e adolescente não comete crime, não comete infração penal, não comete contravenção. Criança e adolescente, os menores de 18 anos, que são penalmente inimputáveis, que não entram aqui nesse caso, porque não são imputáveis, são inimputáveis, eles respondem à luz da Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque eles cometem ato infracional e não contravenção penal, crime ou infração penal.
Fechou? Quais são os inimputáveis? Primeiro, que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente. Aqui está o X da questão. Inteiramente, não é parcialmente, porque se for parcialmente a gente reduz a pena. Se for inteiramente, a gente exclui a pena. Inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então a primeira pessoa inimputável, é esse que eu estou falando para vocês, é aquela pessoa que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, estamos falando de uma pessoa doente, tá? Era ao tempo da ação ou da omissão, ou seja, o momento do crime, teoria da atividade, né? Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Esse é o primeiro inimputável, tá? Segundo inimputável, os menores de 18 anos, falei para vocês, artigo 27, né? Outra coisa, em razão de embriaguez, só que aí nós vamos ter o caso fortuito, tá? Completa, ou seja, o agente perde a capacidade de entendimento e de autodeterminação, mas acidental, caso fortuito, o agente desconhece o efeito da substância que ingere, força maior, o sujeito é obrigado a ingerir bebida. Então alguém vai lá e obriga ele a ingerir uma bebida, né? Ele fica bêbado, fica doido e comete algumas atrocidades, comete alguns crimes sem ver, porque ele não tinha capacidade de consciência da ilicitude em razão da embriaguez, mais embriaguez completa, mais acidental, mais caso fortuito, ou em razão de gente obrigando ele a beber a bebida. Fechou? Esses são os elementos da inimputabilidade, tá? Exigibilidade de conduta, artigo 22 do Código Penal. O que vai falar a exigibilidade da conduta? Nas circunstâncias, tinha o agente a possibilidade de agir de acordo com o ordenamento jurídico ou coação irresistível. A coação irresistível vai excluir a exigibilidade de conduta diversa. Obediência hierárquica, artigo 22 do Código Penal, ou seja, ordem de superior hierárquica em razão de função pública, ordem não seja claramente legal e estrita obediência à ordem. Vou explicar isso para você, você vai entender. Seu sonho é ser policial militar. Vou explicar tudo que eu falei aqui, você vai entender agora. Seu sonho é ser policial militar, certo? Sim ou não? Sim. É ou não é? Ou você não quer ser policial militar? Ou você pode também ser agente penitenciário, qualquer coisa. Ou bombeiro, não sei. Eu só sei que você vai ter um superior. Vou usar aqui o caso do policial militar para você entender tudo aqui que eu falei rapidinho. Porque isso aqui é o que está na lei. Eu vou te falar agora a prática. Como funciona para você entender e encaixar na lei. Funciona da seguinte forma. Você acabou de sair do curso de formação agora. Colocam você para trabalhar com o Tenente Ribeiro. Vai trabalhar com o Tenente Ribeiro. Só vocês dois. Esquece sargento, cara. Só vocês dois. Então você era um soldado. A aluna acabou de ser promovido na primeira classe. Foi para a rua. Né? Aqui em Minas Gerais é assim. O cara entra como soldado de segunda classe. Promovido para soldado de primeira classe. Depois de 7 meses, curso de formação e vai trabalhar. Fechou. Então aí você está trabalhando. Primeira viatura, você pega lá, entra lá. O Tenente Ribeiro cumprimenta você. Ah, então você vai ser o cara que vai trabalhar. Então, quando é feio, o Tenente Ribeiro manda você dirigir a viatura e entrar em tal lugar. Fala assim, vamos entrar ali na biqueira ali. E o Tenente Ribeiro começa a pegar a propina para ele. E aí você fala que isso é errado. Ele começa a exigir do vagabundo propina. Ó, exigir. Aí você vai e lembra, você é um soldado militar, lembra que você estudou isso aí antes de entrar no cursinho. Isso é crime contra a administração pública. Isso é artigo 316 do Código Penal. Concussão. Exigir para si ou para outrem de forma direta ou indireta, ainda que seja antes de assumir a função ou depois de assumi-la, mas razão dela vantagem devida. Aí você fala, porra, isso é crime. E agora, como é que eu faço? E aí, pessoal, o que você tem que fazer? Se a ordem ela é manifestamente ilegal, você tem que agir. Porque se vocês forem pegos, você tem culpa. Você tem culpa. Você não pode falar, não, mas ele é meu superior hierárquico. Eu estava em obediência hierárquica. Não, não pode. Para que a obediência hierárquica funcione, você tem que estar em uma ordem não seja em uma ordem, em um estado onde a ordem não seja claramente legal. Não seja claramente legal. Então não tem como você saber. Você tem dúvida, será que isso é legal? Será que isso não é legal? Exemplo. Vamos supor que você nunca estudou um abuso de autoridade na sua vida. Você nunca estudou uma lei 4898/65, lei de abuso de autoridade. E aí o policial vai pegar no bandido, o bandido tá quieto, de boa. E aí o bandido não resiste, por exemplo, e o policial chega lá, o Tenente Ribeiro chega lá e pum na cara dele. Pum! E você não sabe se isso é crime ou se não é crime, porque você não estudou a lei de abuso de autoridade. E a lei de abuso de autoridade também não caiu no seu concurso. Aí nesse caso, pode-se excluir a sua culpa. Caso contrário, se a ordem for manifestamente ilegal, você responde se você fazer de acordo com o que eles estão fazendo. Agora, se ela não for manifestamente ilegal, se você não ter como você saber, aí tá mais tranquilo, tá mais de boa.
Então esses, pessoal, são os elementos da culpabilidade. 3. Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade é o cara que é punível à luz do Código Penal. Não confunda imputabilidade com inimputáveis. Inimputáveis é quem não são punidos à luz do Código Penal. Potencial consciência da ilicitude. Você tem que estar lúcido, tem que saber o que você está fazendo. Não pode se retardar, você tem que estar consciente. Exigibilidade de conduta. Tem que exigir uma conduta te exigindo isso. Inimputáveis, artigo 26, que por mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação da omissão, momento do crime, teoria da atividade, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com isso. Ó, inteiramente, se for parcialmente, nós vamos diminuir sua pena. Se for inteiramente, exclui sua pena. Excluindo sua pena, exclui a culpabilidade, excluindo a culpabilidade, o crime permanece, mas você é isento de pena. Fechou? Menores de 18 anos, já expliquei isso pra vocês, né? Acidente, mas em razão de embriaguez, caso fortuito, ou alguém obrigando você a tomar alguma coisa para ficar louco, e etc. E a exigibilidade da conduta, que é o que eu expliquei para vocês aqui agora, na questão da obediência hierárquica. Ah, professor, o tenente Ribeiro falou que era para me pegar a droga, eu fui lá e peguei, então eu não sou culpado, porque eu estava em estrita obediência superior hierárquico. Não, é culpado sim, porque você sabia que aquilo lá que ele estava fazendo, exigindo propina, ele estava cometendo um crime de concussão, artigo 316. Exigir para si ou para outrem. Olha só. Exigir para si ou para outrem, ainda que seja antes de assumir a função ou depois de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, isso é crime de concussão. Fechou, pessoal? Com isso, nós encerramos, então, aqui os principais tópicos sobre a teoria geral do crime, sem conversa fiada, sem mamãe me chora, direto ao ponto. Pessoal, crime e delito ou contravenção é infração penal. A infração penal está aqui, e eu vou dividir ela em crime e delito ou contravenção de acordo com o Decreto-Lei 3.688. Fechou? A infração penal, a teoria geral do crime, vai estudar os elementos para a configuração do crime e os pressupostos para a imposição da pena. Existem muitas diferenças entre crime e contravenção. Crime admite tentativa, em regra. Contravenção não admite. O crime, a pena máxima é de 30 anos, contravenção é 5 anos. O crime admite ação penal pública incondicionada e ação penal privada, independentemente de representação da vítima ou não. Crime aceita todos os tipos de ação penal. A contravenção só vai aceitar ação penal pública incondicionada. O crime, ele admite extraterritorialidade. A contravenção não admite extraterritorialidade. O crime é competência para julgar federal ou estadual. A contravenção sempre vai ser estadual, salvo se o cara que cometeu o delito for detentor de prerrogativa de foro, certo? Qual é o conceito formal? Qual é o conceito material de crime? Quais são os agentes ativo e passivo? O agente passivo é aquele que recebe a conduta delituosa. O agente ativo é quem fere o bem jurídico tutelado, né? Quais são os elementos da infração penal? Fato típico, ilicitude mais culpabilidade. Os três têm que estar juntos. Se tira fato típico, exclui o crime. Se tira a ilicitude, exclui o crime. Se tira a culpa, o crime permanece, mas isenta de pena. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade material ou formal. Quais são os tipos de conduta? Conduta dolosa, dolo direto ou dolo eventual, ou você vai ter a conduta culposa. E a culpa consciente? Esquece, isso não vai cair no seu concurso não, isso é mais doutrinário, não tem previsão legal no Código Penal, certo? O que é nexo causal? Artigo 13 do Código Penal. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E existem também as causas supervenientes relativamente independentes que, quando por si só produzem resultado. Expliquei para vocês na aula anterior, estou fazendo só uma revisãozinha aqui de 5 minutinhos. Existe também o resultado naturalístico normativo. Naturalístico é que fere o mundo exterior. Há uma grande modificação no mundo exterior. Normativo, todo resultado é. Tipicidade material ou formal. O princípio da bagatela vai excluir a tipicidade quando o crime é insignificante, excluindo o fato típico, excluindo o crime. Você vai ter também ali as excludentes de licitude, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, legítima defesa, está necessidade. Você vai ter ali também a culpabilidade, que é esse aqui que eu falei pra você, que é o cara ser imputável e não inimputável. Se ele for inimputável, ele não responde. Se ele for imputável, ele responde. O potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, pelo amor de Deus, escreve. E gostou da aula, por favor, deixa 5 estrelas pra nós, isso ajuda muito, tá? Muito mesmo. A Hotmart, que é a plataforma que a gente trabalha, a colocar os nossos cursos aí em altos lugares. Fechou? Muito obrigado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E vamos embora que tem mais aula. Vamos embora, vamos destruir esse direito penal. Estamos atualizando as aulas tudinho do portal do aluno. Estamos atualizando tudo. Todo dia vai subir aula agora até o dia da sua prova.